Olá, meus amados irmãos. Vamos estudar a palavra de Deus? Esse é o dia do Senhor e, portanto, nós precisamos nos acordar cedo para gastarmos esse dia na presença de Deus, fazendo as coisas que agradam a Deus. E uma das coisas que Deus ama é nos ver estudando a sua palavra, buscando conhecimento dele, buscando a sua presença, orando e nos dedicando. Essa é a vontade do Senhor para a nossa vida nesse dia tão especial. E nós vamos continuar, meus amados irmãos, estudando o capítulo 58 do livro do profeta Isaías. Eu quero ler apenas os últimos versículos desse capítulo 58 para nós meditarmos. E ele diz assim: se desviares o pé de profanares o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e os honrares, não seguindo os seus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai. Por quê? Porque a boca do Senhor o disse. Porque a boca do Senhor disse. E quando o Senhor fala, se cumpre. Atualmente, meus amados irmãos, muitas igrejas têm se esforçado para convencer a opinião pública de que algo muito especial está acontecendo com elas. Muito especial está acontecendo com as igrejas. Alguns investem altas quantias, algumas igrejas que eu quero dizer, têm investido altas quantias em marketing, chegando até a patentear seus modelos de ministérios, como se essas igrejas tivessem encontrado a chave de um grande ministério, e então esse ministério deve ser espalhado em forma de franchise ou franquia. Duas coisas, meus amados irmãos, porém, devem ser ditas alto e em bom som. A primeira é que a verdadeira igreja não precisa de propaganda. A igreja do Senhor, ela se faz ser vista, notada, percebida pelos seus membros, pela fidelidade dos seus membros. A segunda é que a igreja verdadeira não é propriedade de ninguém e nem de nenhum expert nesse assunto. Portanto, meus amados irmãos, muitos têm procurado frequentar congressos e congressos, publicam livros e utilizam de várias estratégias inteligentes, metodológicas, revolucionárias, para fazer com que a igreja se exploda, para fazer com que a igreja cresça, para fazer com que a igreja seja uma igreja enorme. Existem realmente muitas igrejas grandes e muitas igrejas financeiramente poderosas, mas não tem o principal. Não são igrejas vivas, não são igrejas que flui a água, que nasce, que jorra. Não é uma igreja que brilha como aquela luz que Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Então, portanto, são igrejas que, antes de tudo, não têm o sopro do Espírito Santo, que então elas não podem ser igrejas que nós poderíamos usar das suas estratégias, ou as estratégias que eles cuidadosamente traçam para formar as suas igrejas. Então nós precisamos, meus irmãos, para sermos uma igreja viva, para sermos a igreja verdadeira, nós precisamos do mover do Espírito Santo dentro do nosso coração. Jesus declarou: o vento sopra aonde? Onde quer. Ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Então, estratégias para a formação de igrejas, vender franchise,
fazer merchandising, propagandas da igreja, certa, verdadeira, aqui, a encontrei. Essas estratégias não se mostram tão eficazes assim. As experiências dos que têm lidado com isso têm provocado, têm desencadeado, sem dúvida, muita tristeza e profundo desardor, como nós poderíamos dizer. Essas pessoas, elas se tornam apáticas, frias, distantes ao genuíno evangelho, aos resultados que o verdadeiro evangelho pode causar na vida de uma pessoa, quando esta pessoa é cheia do Espírito Santo de Deus. Segundo então o profeta Isaías, a igreja precisa manifestar sinais inequívocos, e são esses sinais que nós vamos perceber aqui no capítulo 58 de Isaías. Vamos ver alguns desses sinais hoje. Primeiro, a igreja, ela responde, ou seja, o Senhor responde ao clamor da igreja. O Senhor responde ao clamor da igreja, não ao clamor dos seus líderes, não ao clamor daqueles que profanam o nome do Senhor e a palavra do Senhor, tentando com isso auferir altos dividendos. Não é. A igreja é respondida pelo Senhor quando esta igreja clama ao Senhor. Então o texto nos diz no versículo 8 e 9. Então romperá a tua luz como alva e a tua cura brotará sem detença. A tua justiça irá diante de ti e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Olha o verso 9. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás por socorro, e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso. Se abrires a mão ao faminto, se fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. Dá para entender? A igreja, ela recebe a presença do Senhor quando ela clama, quando ela busca, quando ela se dedica. Então essa era a promessa para o futuro da igreja, pois até então não havia sinais da resposta do Senhor. O verso 3 diz, por que jejuamos nós? Olha o texto, verso 3, por que jejuamos nós e não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma? O povo se autoflagelava e Deus não levava isso em conta, porque não é isso que agrada a Deus. Não é isso que Deus quer. Uma igreja revigorada, uma igreja revitalizada, uma igreja poderosa, tem intimidade com o Senhor, pois ela fala e Deus se faz ouvir. Então me clamarás e ouvireis. Eu me farei ser ouvido por vocês. Assim então, meus irmãos, a vitalidade da igreja faz com que se perceba nitidamente a resposta do Senhor no seu seio. Os atos de Deus, meus irmãos, se transformam ou se tornam manifesto, percebe-se a mão abençoadora do Senhor quando este povo clama. Então, a vida da igreja será de plena alegria, como nos diz o Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como a torrente do Negueb. A igreja do Senhor é uma igreja viva, a igreja do Senhor é uma igreja eficaz, a igreja do Senhor é uma igreja que é respondida pelo seu clamor, porque o Senhor responde à sua igreja. Quando Jerusalém então foi revitalizada por Neemias e por Esdras, Neemias via a resposta do Senhor ao seu clamor. Quando Neemias volta do exílio babilônico para reconstruir, para restaurar Jerusalém, o que ele diz é:
assim: e lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos. E então se fortaleceram as mãos para a boa obra. Por quê? Porque Neemias orou, porque Neemias clamou, porque Neemias olhou para o céu e buscou de Deus uma resposta para a revitalização e para a reconstrução de Israel, meus amados irmãos. Um dos momentos mais sublimes e de maior vigor para a igreja, de maior revitalização visto na história da igreja, foi em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no verso 42 até o verso 7. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Não havia nenhuma estratégia miraculosa ou espetacular. Não havia nenhuma propaganda especial para que a igreja então crescesse e se enchesse. Diante daquela tensão suscitada pela prisão dos apóstolos, a igreja se pôs a clamar ao Senhor. E segundo o relato de Lucas, tendo eles orado, irmãos, olha o que diz o texto de Atos, capítulo 4, versículo 23 até o versículo 31, vou ler apenas um deles. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Tremeu o lugar onde eles estavam reunidos e ficaram cheios do Espírito Santo. Com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Com intrepidez eles então anunciavam a palavra de Deus. E o Senhor se fazia presente no meio deles. Deixa eu colocar aqui a tomada. Então, meus amados irmãos, continuando a nossa meditação, a manifestação da presença de Deus junto ao seu povo era real. E esse é o mais evidente e veemente sinal de uma igreja viva, de uma igreja que tem comunhão com Deus. Fica claro para nós essas evidências quando nós lemos esse texto da palavra de Deus. Então, a primeira manifestação de Deus na vida da igreja é quando esta igreja clama ao Senhor. Essa igreja, quando ela clama ao Senhor, Deus se manifesta no meio dela. Eu vou pausar esse vídeo, mas ele tem a continuação, a parte 2, porque nós não conseguimos ainda mandar ou enviar vídeos maiores do que 15 minutos pelo WhatsApp. Então, estou pausando esse vídeo e já reiniciando outro na sequência desse, ok? Vocês vão receber os dois vídeos, o vídeo 1 e o vídeo 2. Segura aí, estamos juntos.